O capitalismo explora a mão de obra? Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre trabalho escravo, trabalhos forçados e exploração. E também capitalismo, porque vai acabar esbarrando nisso. Então vamos começar com uma definição básica do que é trabalho escravo. Eu não vou trazer uma definição histórica e eu também não vou trazer uma definição que o Estado dá, não vou falar do artigo 149. O que eu vou trazer aqui é uma definição consistente e simples, porque as melhores definições são aquelas que têm poucas palavras. E o que é trabalho escravo? Ser obrigado a trabalhar. Esse é o conceito de trabalho escravo que eu vou utilizar aqui, porque é o conceito mais consistente baseado na economia e na ética. Então, é isso. Quando você viola os direitos naturais de uma pessoa, obrigando a trabalhar, você está colocando ela em um regime de trabalho escravo, um regime de escravidão, ou variações disso. Enfim, e sobre o que o Estado define que é trabalho escravo. O Estado define que trabalho é análogo à escravidão, aquele trabalho em que você impede a pessoa de se movimentar, ou em que ela tem uma jornada abusiva de trabalho, ou que ela tem condições degradantes de trabalho. E olha só, se um trabalho ele é uma troca voluntária, se esse trabalho ele é uma livre contratação, as pessoas que estão envolvidas no trabalho, tanto o contratador quanto o contratado, se eles estão de acordo com as condições de trabalho, se firmam um contrato, ou se eles estão em concordância, o trabalho não é escravo. É muito simples. Não existe algo como trabalho análogo à escravidão, porque não tem como ser meio escravo. Essa ideia de que um trabalho está próximo da escravidão, ou você é escravo ou você não é escravo, ou você é obrigado a trabalhar ou você não é obrigado a trabalhar. Não tem como você estar sendo meio obrigado a trabalhar. Então, assim, quando uma pessoa não é obrigada a trabalhar por meio da coerção, ou ela é impedida de se movimentar, ela não está sendo escrava, ela só está escolhendo trabalhar, porque ela prefere trabalhar do que não trabalhar. Isso é praxeologia básica. Se uma pessoa está fazendo determinada ação e ela tem outras opções, é porque ela prefere fazer aquela ação do que fazer as outras. Então, sempre temos opções. E partindo desse pressuposto da praxeologia, nós temos essa definição econômica de que trabalho escravo é isso, é trabalho forçado. Se a pessoa não é forçada a trabalhar, não é trabalho escravo. E não existe algo como esse trabalho análogo à escravidão, que é uma coisa muito até que engraçada, né? É análogo, lembra escravidão, mas não é escravidão, tá? Você pode dizer que lembra escravidão. E falando sobre trabalho escravo e condições ditas como exploratórias, vamos falar um pouco sobre exploração da mão de obra. O conceito marxista de exploração da mão de obra, que se baseia na mais-valia, é falseável e isso é muito bem visualizado pelo simples fato de que as pessoas que estão envolvidas na atividade produtiva, via de regra, estão lá porque querem e elas não são obrigadas a trabalhar em determinado lugar. Então, se você, por exemplo, trabalha numa empresa de construção de carros, que monta carros e tudo mais, e você escolhe trabalhar lá, você está escolhendo trabalhar lá. No momento que você não quiser mais trabalhar lá e achar que não estar trabalhando lá é melhor do que estar trabalhando, você sai de lá. Pode parecer um pouco insensível e as pessoas podem falar, não, mas tem gente que não tem escolha, não tem opção. Sempre tem opção. Você pode não trabalhar, mas isso vai te causar alguns problemas. Se você não tiver uma fonte de renda, você vai sofrer de necessidades básicas. Então, a maioria das pessoas procura trabalhar, ou abrindo um negócio, ou trabalhando para outra pessoa. Na verdade, você sempre está trabalhando para alguém, né, na sociedade. A não ser que você seja completamente autônomo e você não vende um produto para ninguém e não interage com a sociedade. Você, por exemplo, planta e colhe os seus alimentos e se alimenta e tem seu gado e você sobrevive sozinho e é completamente autossuficiente. O que é uma coisa muito rara e que não estamos falando disso quando estamos falando de economia, porque ali não há economia, então já não é mais da área do saber que esse canal se pressupõe a falar. Então, exploração da mão de obra não existe do ponto de vista marxista, de que quando a pessoa produz tantos bens e ele não usufrui de todos esses bens,
ele está sendo explorado. Não, ele não está sendo explorado porque ele escolheu estar lá, ele escolheu aquelas condições de trabalho, ele escolheu estar trabalhando daquela forma, e ele poderia estar trabalhando em outro lugar ou poderia estar fazendo outra coisa com aquele tempo. É um conceito básico de que o trabalho é voluntário, a pessoa está trabalhando porque ela quer e o contratador está contratando ela porque ele quer também, então os dois estão em um regime voluntário, isso é perfeitamente ético. Então, eu fiz mais esse vídeo para responder um comentário do vídeo anterior que estava falando alguma coisa sobre exploração e tomar os meios de produção. E assim, não tem nada de errado com pessoas serem donas de meios de produção. Não há nenhuma justificativa para que pessoas não possam ser donas de meios de produção e ser donas de fatores de produção, bens de capital e coisas nesse sentido. Por que não há uma justificativa para isso? Porque a pessoa ela adquire aquele bem de algumas formas. Ela pode adquiri-lo por meio de aquisição primordial, que é um conceito que foi muito bem estabelecido por um dos contratualistas, qual é o nome do cara? Caramba, não. John Locke, lembrei. Foi bem estabelecido esse conceito por John Locke, de que se tem um determinado local, um determinado bem que não é considerado um bem, porque ainda não é considerado escasso, e alguém chega lá e cerca-o e diz que é dele, a partir daquele momento, se ninguém antes era dono daquilo, essa pessoa passa a ser dono daquilo, porque ela mistura o seu trabalho à terra e ela, de uma forma ou de outra, está reservando aquele lugar para ela, ou aquele bem, e aquilo se torna dela. Isso é aquisição primordial, é assim que as coisas passam a ter dono, né, as primeiras coisas. E a partir disso, outras pessoas podem adquirir aqueles bens por meio de contratos ou por meio de coerção violenta, o que nós não acreditamos, nós somos libertários. Então, qualquer tipo de coerção ou ação violenta para subtrair bens e transferi-los de uma pessoa para outra é errado do ponto de vista ético, então é isso, é bem simples. Então não há exploração, independente se você está na escala 6x1, se você trabalha 8 horas por dia, se você trabalha 10 horas por dia, se você trabalha 12 horas por dia, se você está querendo trabalhar lá, você escolheu trabalhar lá, você não é obrigado a continuar trabalhando lá ou a trabalhar lá, você não está sendo explorado, você só está reclamando das suas condições de trabalho, e isso é perfeitamente normal. Você pode reclamar das suas condições de trabalho e buscar algo melhor para você. Se você acredita que aquele trabalho não é tão bom, não te remunera tão bem ou não compensa. Você acredita que aquilo compensa até certo ponto, porque senão você não estaria trabalhando lá, mas você pode sim buscar opções melhores para você, e a partir do momento que você encontra uma opção melhor, que você julga melhor como agente homem, a tendência é que você vá buscar uma oportunidade melhor. Então, isso é praxeologia simples. Se os senhores ainda não conhecem sobre praxeologia, podem deixar nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas assim, é só ler Mises que você entende, assim, bem básico. Você lê ação humana. Tem inclusive audiolivros de ação humana. É bem grande, né? Tem 45 horas ali mais ou menos, pelo menos o que eu vi, mas assim, você não precisa ver inteiro para entender praxeologia. Você vê, sei lá, o primeiro e o segundo episódio de um... É porque o que eu vi era separado em várias partes, né? Eu não lembro exatamente o autor. Mas eu vou deixar o link na descrição para quem quiser. Na verdade, o autor é Mises, né? Mas quem fez o audiolivro eu não lembro exatamente o nome. Mas eu vou deixar no comentário fixado. No comentário fixado não, vou deixar na descrição do vídeo. Tá? Foi isso, gente. Acho que não tem muito mais o que falar. Aliás, tem sim uma coisa para dizer. O que é trabalho escravo de verdade? É isso. É trabalho em que você é obrigado a trabalhar. E um exemplo muito grande disso é o Estado. O Estado te obriga a trabalhar, como por exemplo o exército obrigatório. Exército obrigatório, o Estado obriga certas pessoas a servi-lo, a servir a pátria ou variações disso. Então ele obriga a pessoa a trabalhar. Por exemplo, se você é obrigado a ir para a guerra, você está sendo escravo. Se você é obrigado a trabalhar para o Estado, você está sendo escravo. E isso você está sendo escravo diretamente, né? Mas assim, se você levar esse conceito até a última potência, nós todos somos escravos do Estado, porque nós temos que pagar impostos. O Estado nos rouba, então ele está escravizando o nosso passado, porque nós trabalhamos e nós conseguimos determinados bens, e aí o Estado nos obriga a dar parte dos nossos bens para ele. Então,
ele está nos obrigando a mantê-lo funcionando. Não é uma escravidão direta, né? Vai fugir do conceito que eu dei básico de escravidão, mas esse é um conceito mais erudito, porque ele considera que no momento em que você trabalha e você adquire dinheiro, você adquire remuneração, você está trocando seu tempo por dinheiro. E o Estado pega parte desse dinheiro e pega para ele. Então ele está trocando o seu dinheiro por nada, porque ele está roubando seu dinheiro. Então ele está pegando o seu dinheiro que você conseguiu gastando tempo e esforço trabalhando para consegui-lo. Então você consegue o dinheiro, o Estado rouba o dinheiro de você. Então ele está escravizando o seu passado, porque você trabalhou e você é obrigado a pagar para que o Estado seja o Estado. Não é como se você estivesse escolhendo pagar para isso. Escolhendo pagar o Estado, escolhendo pagar impostos. Então, o Estado está te roubando, e essa é uma das formas mais eruditas e mais indiretas de escravidão que se pode ter. Mas um regime análogo à escravidão não existe. Ou você é escravo ou você não é escravo. É isso. Espero que tenha ficado claro as minhas ideias. Assim, pode parecer um pouco inconsistente porque eu trouxe esse conceito do nada, mas eu posso explicá-lo mais adiante em outros vídeos, se os senhores acharem que é necessário. É isso, tchau, tchau.